Muito bem, meus irmãos, que bom poder refletir a palavra de hoje em uma capela. Acho que 80% são homens. O evangelho de hoje, ele está falando de santidade, e nessa santidade do evangelho de hoje, ele dá 3 mensagens. Primeira mensagem, ele disse para o homem ser santo, ele tem que, primeiro, o quê? Não negar um copo d'água a quem precisa. Depois ele diz que aquele que despreza, ou que desfaz, ou que fala mal de um irmão cristão, não haverá recompensa. Essa é a primeira mensagem. Caridade. E a segunda, para você ser santo, você tem que primeiro rejeitar o quê? O pecado. Aí Jesus faz o quê? Para você rejeitar o pecado, você tem que fazer o quê na sua vida? Cortar. Cortar o quê? Tudo aquilo que faz você pecar. Tem muitas coisas na vida que as pessoas sabem que é pecado e faz, mesmo na igreja, faz, sabe que é pecado, mas acha que ninguém está vendo. Aí Jesus, para chamar a atenção daqueles que estavam ouvindo, ele usa uma metáfora. Lembre, é uma metáfora, mas ele é radical na metáfora. Para quê? Para que as pessoas ouçam. Ele diz: se teu olho peca, arranque-o. É melhor entrar no reino do céu sem um olho do que ir com os 2 olhos para o inferno. Depois ele diz: se sua mão pecar, corta, amputa a mão. É melhor entrar no reino do céu sem uma mão do que você ir para o fogo do inferno com as 2. Depois ele diz: se teu pé também pecar, arranca. Aí você vai dizer assim: cara, mas Jesus hoje tá que tá. Vai deixar o camarada maneta, perneta e caolho. Só que ali foi uma forma que ele usou para poder chamar a atenção daquelas pessoas. Mas a realidade é amputar, cortar o que incomoda o homem, principalmente o homem, e também mulheres. Cortar aquilo que impede que você seja santo, que você chegue à santidade. O que? Droga, alcoolismo, prostituição, falar do irmão, criticar o outro. Corta. Se algo faz mal, corta. Entendeu? Então o que Jesus quer mostrar é isso: corta. Tudo que faz mal, corta. Aí ele usa 3 partes do corpo humano: olho, mão e pé. O olho, o pecado entra pelo olhar. Você vê, deseja e quer, não é? É assim que o pecado começa. Você é um homem casado, bem casado, passa uma mulher seminua na rua, aí você, homem, olha, vai arrancar o olho dele? Não. Você olhou porque chamou atenção, você simplesmente não continua a olhar. Pronto. Agora, se você olhar e desejar, aí sim, desejou, pecou. Então o pecado começa pelos olhos. E pela mão que ele quis amputar. A mão, tantas coisas que as pessoas pegam, rouba, é com a mão. Recebe propina na política, com a mão. Jesus diz o quê? É melhor que ampute. E os pés? Por que ele refere os seus pés? Porque os pés é que nos leva ao pecado. Alguém te chama para tal lugar,
Aí você já vai para o lugar que peca, está pecando, então não vá. Então, essa parte aí é cortar, eliminar o pecado. Jesus se preocupa muito com o pecado. Ser santo é conseguir acabar com o pecado. Aí ele vai na terceira mensagem. O que a terceira ele fala? Ele fala sobre o sal. Tem uma passagem que diz: seja como o sal da terra. Ele diz: se você pôr pouco sal na comida, o sal vai ficar em soço. Se você pôr sal demais, o sal vai ficar, a comida vai ficar salgada. Não é assim? Nem de menos, nem de mais. Seja o sal da terra. O que é sal da terra? Seja luz do mundo, seja mensageiro de Cristo. Tenho certeza que muitos homens daqui têm uma história de pecado. Alguns viveram no pecado, beberam, tratavam mal suas esposas. E quando você aqui estiver, hoje, na igreja, você tem que amar e respeitar a sua esposa. Então é isso. Seja o sal da terra, seja exemplo, para quando os homens veem você na rua, diz: olha, aquele rapaz é da igreja, olha, aquele rapaz é bonito, ele não vai estar sempre no texto. É assim, você tem que ser exemplo aqui e lá fora, tem que ser respeitado pela sua fé em Cristo. Então, se você não peca, nem se você usa de caridade, caridade é ajudar o próximo. Se alguém precisar de você, ajude. Se você der as costas, você está pecando. O ato penitencial diz: por omissão. Por isso que o ato diz assim, que a gente peca por pensamento, palavras, atos e omissões. Se você não é caridoso, você está em pecado. Se você não consegue negar o pecado, se você não consegue cortar o pecado, eu sempre conto de uma história muito antiga que a pessoa disse que tinha um pecado de estimação. Até hoje eu não entendi que pecado era esse. Ela era da igreja e tinha um pecado de estimação. Ou seja, ela sabe que é pecado, mas não deixava o pecado nem... Não sei que pecado é esse, até hoje eu nunca soube. Então não temos pecado de estimação nenhum. Se vocês são homens, sejam homens de Cristo. E a gente tem que ter vergonha e respeito a Ele. Não faça vergonha a Cristo. Nunca. Porque assim você será assim exaltado para Cristo, como homens e mulheres. Porque não tem coisa pior do que uma pessoa, seja na igreja ou lá fora, fazer vergonha a Cristo. Briga com tudo despreza, fala do irmão, critica o irmão, nada está bom, tudo está ruim. Seja como Cristo, pacífico. E no final, sal da terra. O que é que ele diz no final? No final ele diz: mas se o sal se tornar insosso, com quem lhe restituirá o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmo, e vivei em paz, uns com os outros. Jesus, ele é o príncipe da paz. Então a gente tem que viver em paz. Não de cara fechada, brincar, fazer uma festa com os amigos, sim. Mas sempre vai prevalecer a paz. Porque a maior parte dos santos, eles conseguiram a santidade pela sua paz. E quando o pecado estiver querendo consumir, ainda hoje eu soube a história de São Francisco, que ele era tentado pelo pecado. E ele era tentado, ele queria algo, ele sabia que era pecado. Eu não sei o que é que ele queria.
mas era o que a carne desejava. E tem os espinhos, ele pegou, se jogou no espinho nu, se machucou todo no espinho. E depois o pecado continuou querendo ele foi no gelo, ficou nu e no gelo, queimou o corpo todo vermelho, para poder combater e cortar o pecado. Muitos dos santos, eles se martirizavam, se batia para poder o pecado sair. Então evitar o pecado é o caminho para a santidade. Então, homens e mulheres, olhem para Cristo, e como a própria palavra diz, seja santo, assim como o Pai do céu é santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.